Prazer Boa imenso noite. estar com você. Ô, satisfação ter a Prestigiando. senhora aí. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos então dando início, né, a mais uma mesa. Essa mesa que também tem grande importância, falar sobre políticas públicas municipais e também espaços de promoção de leitura, né, nos municípios, principalmente no que se refere à região do Vale de São Patrício, que é, né, o recorte regional que fizemos da feira, né, para focar mais nesse espaço. E aí contamos com a participação do professor Rafael Alves Oliveira, né, que é de Goianésia, e do Cássio Kram, psicólogo que atua em séries e região, né, Cássio? É. E aí eu gostaria de abrir espaço, primeiramente, para que vocês dois pudessem se apresentar, falar um pouquinho. Eu gosto sempre de ouvir a experiência de leitores de vocês, já que estamos falando de políticas públicas e incentivo à leitura e aos espaços de leitura. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa apresentaçãozinha, para que todos conheçam um pouco do trabalho de vocês, que é desenvolvido por vocês, e um pouco da experiência também como leitores e formadores de leitores, de certa forma, certo? Abro então o espaço. Podemos começar com Cássio, que é o nosso convidado de séries. Eita, tá bom, né? Vamos ver aqui, não sei se... Eu acho que o mais certo era começar pelo Rafael, embora você tá falando aí do meu trabalho de âmbito regional, o Rafael também, nesse sentido aí, tem muita experiência. O bicho tem uma bagagem... Sou o anfitrião, Cássio, do evento, então a deferência é sua. Ah, muito obrigado, gratidão. Bom, eu sou Cássio Kram, sou da cidade de Ceres, fundei o Instituto Ubuntu há uns 5 anos atrás, ou mais, nem sei mais em que parte da estrada a gente está. Obrigado, Vanusa, mandou aí as boas-vindas. E eu tenho uma experiência grande com leitura, né, que você acha que acredito como a maioria de nós aqui. Leio bastante, sempre gostei da leitura, fui incentivado, influenciado demais pelo meu finado pai, morreu ano passado, e meu pai leu todos os livros que eu li do ensino médio para cá, ele também leu, inclusive os de psicologia. E aí, muitas das vezes, era a pessoa com quem eu trocava ideias sobre os livros, sobre as coisas, e eu acredito que eu posso dizer que eu deixei parte da vivência da juventude, troquei isso pelos estudos, de certa forma, os estudos por conta própria, os estudos que me interessavam, os da escola nem sempre me interessavam muito. E aí, tem um caminho já sendo feito, né, nessa parte. Pelo Instituto Ubuntu, a gente tem a nossa biblioteca, que é um espaço de leitura aberto, hoje está mais estruturado, a pandemia dá uma dificultada, mas é um espaço aberto, livre, gratuito, de empréstimo de livros, tem um sistema para empréstimo de livros, e que mais? A gente tem esse espaço lá em desenvolvimento, a gente tenta incentivar as pessoas a ler, a escrever também. Nesse sentido, lembrei de uma coisa aqui também, falando até dessa questão de construção histórica. Ceres tem uma biblioteca municipal que funciona no Centro Cultural. Teve outras, mas no momento acho que só tem essa do Carlos Lima, que também é um amigo da minha família de muito tempo, e eu me lembro de, às vezes, passar o dia nessa biblioteca, foi quando eu tive o primeiro contato com os livros que falavam sobre Freud, por exemplo, foi nessa biblioteca, ainda no ensino médio. E eu penso, há muito tempo eu não vejo o Carlos, desde que eu saí para estudar. É uma pessoa que, a gente não presta atenção nisso, né, mas é uma pessoa que foi essencial na minha formação, já que, sem querer, ele incentivando, influenciando a gente a ler, ele trouxe muitos caminhos para mim. E aí, pelo Instituto Ubuntu, inclusive, se vocês me abrem a oportunidade, olha, a gente incentiva tanto a leitura que a gente tem até essa camisa, né, na nossa coleção de camisas para venda na nossa loja, inclusive. Né? E parceria com alguns escritores, como a Simone Moura, que já esteve aqui, né, nessa feira literária, Simone Moura aí da cidade de Goianésia também, o Renan Inquérito, que faz o Poesia Poética,
que é lá de São Paulo, um cantor, um rapper de nível nacional, que já esteve com a gente, e acho que é por aí, não sei, acho que não consigo me delongar mais além disso, nesse sentido, não. Perfeito, Cássio. Obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho feito, né? Que trabalho importante, já que estamos falando de políticas públicas em cidades do interior, que a gente sabe que essas ações e esses espaços de leitura, infelizmente, são reduzidos. O Instituto Ubuntu poder promover isso é fantástico, né? Não, nem eu, por exemplo, sabia que tínhamos uma biblioteca municipal na cidade de Ceres, né? Então, por aí nós vemos a dificuldade que é das informações também chegarem até todos, para que todos conheçam esses espaços e possam também frequentá-los. Então, eu acho que a população ceresina e da região ali do Vale de São Patrício, Rialma, Carmo do Rio Verde, está beneficiada de ter uma biblioteca à disposição e também de ter o Instituto Ubuntu, que oferece essa grande oportunidade, né? Não só de leitura, como de escrita, projetos focados na área de poesia, que eu acho também sensacional. Então, tá de parabéns aí pela iniciativa. E vamos escutar o Rafael agora se apresentar, e aí vamos para a segunda parte da nossa conversa. Rafael, com você. Boa noite, Solange. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos e todas que se fazem presentes neste momento tão rico, tão plural para a cultura da região do Vale do São Patrício, notadamente pensando uma esfera que contempla o estado de Goiás como um todo. Gostaria aqui de reconhecer o trabalho do Instituto Ubuntu, que tem se colocado como um parceiro irrestrito em várias ações, em muitos projetos idealizados, não apenas por mim, mas por pessoas próximas, e que frequentemente tem nos oportunizado uma discussão pouco revisitada pela historiografia goiana. Bom, como pontuou a própria Solange, eu sou o professor Rafael Oliveira, não é? Estou lotado no município de Goianésia, educador, pesquisador, frequentemente procuro atrelar esses dois atributos da minha formação, tanto acadêmica como também em sala de aula, visando um aperfeiçoamento daquele que se coloca em condição de aprendiz. Sobretudo porque eu estou em sala de aula e conclamo esse exercício pedagógico de mediar a literatura, porque sou professor de literatura, trabalho notadamente com a formação de leitores, portanto, sedimentar o hábito da leitura de uma forma transdisciplinar, envolvendo outras áreas do conhecimento, porque compreendo que são múltiplas leituras possíveis e considerar sempre o outro na sua subjetividade, na sua idiosincrasia, na sua especificidade, para que este também possa ser legitimado na sua interpretação, no seu ponto de vista. É algo que, para mim, me soa muito caro, me toca em um ponto muito sensível, né, que é pensar as vozes periféricas, esses corpos dissidentes, esses corpos abjetos, que historicamente não alçaram o discurso por questões estruturais que estão sendo melhor explanadas na realidade, mas que carecem de uma análise mais profícua, uma análise mais cuidadosa. Entretanto, acredito que a Feira Literária do Vale do São Patrício, trazendo à tona a figura, a subjetividade de Leodegária de Jesus, tem cumprido com essa relevância social, não apenas por estar atrelada a uma instituição de ensino superior, mas porque compreende que esses múltiplos fazeres culturais, eles se coadunam em uma narrativa que nos possibilite alcançar uma atmosfera cultural tão pouco revisitada no nosso estado, não é? E a Solange frisou muito bem, logo na abertura, das intempéries, das dificuldades que são, sim, hercúleas de promover ações de fomento à cultura, né? Porque nós estamos percebendo de forma reiterada
um constante desmonte das instituições que acarreta total inviabilidade de segmentos artísticos e que nos oportunizem uma apreciação do estético, né? Muito se diz que poesia é sinônimo de resistência. Entretanto, é de fundamental importância que nos seja dada a infraestrutura de mediação para que essa resistência ela possa acontecer na sua efetividade, no plano do concreto, porque do contrário nós continuaremos padecendo, porque hoje não morre-se apenas em virtude de uma pandemia, mas morre-se inclusive, né, e também porque nos cabe aqui pensar a naturalização das mortes desses corpos periféricos, que já decorriam antes do contexto pandêmico, né? E são vozes históricas, são vozes que frequentemente estão alçadas na oralidade, na ancestralidade de seus múltiplos saberes. Então, a expectativa para esse debate é a melhor possível, dizer do meu entusiasmo de estar com vocês, principalmente por acreditar nessa ferramenta política que todos nós representamos, porque somos agentes históricos. Obrigado, Solange. Obrigada, Rafael, pelas palavras, sábias palavras, e você falou uma coisa também que me toca muito, assim como te toca, esse é um tema tão caro, né, formação de leitores, eu também, é uma coisa que sempre me mobilizou, tanto é que os meus estudos foram nessa área, tanto no mestrado como no doutorado, formação de leitores, porque precisamos disso, precisamos de políticas públicas, e as leis, a gente percebemos isso, muitas leis têm de incentivo, mas na prática a gente ainda não vê esse resultado aparecendo, e principalmente, né, a gente discutiu muito isso nas mesas, desde ontem estamos falando isso, começando com a abertura da professora Hebe, né, que nos cita Antônio Cândido, que para mim é a teoria do Cândido, que a literatura é um direito, é algo que eu defendo, sempre defendi, e nós, né, da literatura ali, estuda Cândido, não tem como não falar de Cândido, porque é um direito que muitas vezes está sendo negado, né? Está sendo negado quando não temos políticas públicas que invistam nessa formação dos leitores, não temos mediadores, que é outro tema que também é de suma importância, a formação de mais mediadores de leitura, espaços como bibliotecas, que no interior a gente sabe que é muito mais complicado, se na capital, que já temos, pelo menos falando em Goiânia, que temos pelo menos 3 bibliotecas municipais, até com um acervo bastante considerável, já são pouco frequentadas, e nas cidades do interior que nem contam com bibliotecas, não contam com livrarias, né? Cássio, eu gostaria depois que falasse um pouco mais para a gente, ele falou aí da questão da biblioteca de séries, que eu estou surpresa e feliz, por um lado, por ter, e um pouco decepcionada por não ter essa acessibilidade ao espaço, de não ter essa política de divulgação, né? Depois eu gostaria que o Rafael também falasse em Goianésia, como que é essa realidade lá. Então, não basta só o espaço de leitura, tem que ter o incentivo a tais práticas, né? Então, é realmente um assunto que me move. E como foi tocado hoje na mesa, se eu não me engano, a primeira mesa do dia, né? Tivemos escritores da região do Vale de São Patrício falando, né? O Dinda, inclusive, que é um dos escritores que estavam na mesa, falou isso, tocou o dedo na ferida, né, dessa questão, infelizmente, acredito que todos vivenciaram, né, de o governo achar que pobre, por exemplo, não lê, né, eu achei um dos absurdos, e temos uma pesquisa, né, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que a cada 4 ou 5 anos faz esse levantamento do leitor. Teve uma divulgação no ano passado, em setembro de 2020, e a pesquisa mostrou exatamente o contrário, né, que o perfil da classe alta está diminuindo para a leitura e as classes C, D e E está crescendo, e o ritmo de leitores é maior do que a classe A. Então, por que está havendo esses discursos, né? Eu gostaria que a gente também tocasse nesse assunto, aqui nessa mesa, justamente
porque se formos parar para pensar, estamos tendo, na verdade, um projeto de não incentivo à leitura, e que não é de hoje. Obviamente, a situação agora está mais caótica do que já esteve há 5 ou há 10 anos. Mas a intenção que a gente percebe nitidamente isso quando coloca os preços dos livros nas alturas, aumenta a taxa do livro, e depois, mais absurdamente, ouvir esse discurso de que pobre não lê, sendo que a pesquisa aponta exatamente o contrário. Né? Então, os altos preços dos livros, a falta de espaços públicos, então, né, que fomente aí a leitura. Eu acho que a gente poderia começar um pouco sobre essas discussões, aí por isso eu gostaria de ouvi-los. Vamos novamente começar com o Cássio, né, falando dessa questão das políticas públicas municipais e esses espaços em séries, e depois passo a palavra para o professor Rafael. Tá valendo, então? Então, em séries, a gente, na verdade, de uma maneira geral, vocês pontuaram bem, a gente não tem ao nosso redor, Vale do São Patrício, onde o nosso raio de alcance, eu não conheço. Política pública municipal, que é o que está em discussão principalmente, não conheço nenhum tipo de política pública na prática que incentive a leitura. Tem algumas iniciativas, né, da esfera privada, né, tem alguma iniciativa de outras esferas não governamentais, mas da parte do governo mesmo, eu nunca vi. Posso estar cometendo um erro grave aqui, mas eu nunca vi. Eu não vejo por onde eu vou passando. Eu vejo que a cultura, de uma maneira geral, ela é tratada como uma criança abandonada, né? Ela deveria ser cuidada, e ela simplesmente é jogada. É uma frase que eu tirei do hip hop, costumo repetir por onde eu passo, que é a gente que vem lá de baixo, eu fui criado de uma forma que a gente ia no mercado com a mãe da gente, e aí a gente falava, mãe, compra iogurte, que na verdade a gente chamava de Danone, né? E ela falava assim, não vai dar, meu filho, esse mês. Eles fazem isso com a cultura é o Danone da compra. Quando dá, compra. Um para dividir para 3. Mas se não dá, não faz no menor esforço. Dos nossos pais, a gente até entende, mas da parte do governo não tem como entender, porque existe verba, existe iniciativa, existe política, não se aplica por falta de interesse. Nem séries, nessa atual gestão, eu não estou defendendo gestor nenhum, até vou fazer até uma crítica já sobre isso também, mas a gente tem o secretário, o coordenador, na verdade, o Mosaí Jacó, ele vem executando um trabalho bastante interessante frente à cultura. Ele começou a fazer um trabalho de diagnóstico, né, que foi um levantamento de dados dos agentes culturais e tal, e vai encaminhando. O município ainda não tem um plano municipal, mas ele vem caminhando, vem fluindo bem, vem incentivando os agentes culturais a buscar mais conhecimento, a buscar mais leitura, inclusive, né, porque muitos dos agentes culturais, eles sequer ficam sabendo que tem, do mesmo jeito que você não soube que tem uma biblioteca, muitos agentes culturais estão aí fazendo o trabalho de cultura, romantizando o sofrimento do artista, do escritor, do leitor e de todo mundo, achando que isso tem que ser feito de uma forma gratuita, achando que isso tem que ser feito de uma forma que é de caridade. Então, eles nem sabem da existência de editais, nem sabem da existência de caminhos para fomentar as políticas, né? Então, o Mosaí, ele vem incentivando isso. A biblioteca em séries, ela existe há muitos anos, uns 20 anos que eu saiba, no lugar que ela está. Ela era no outro lugar, foi migrando, mas ela está lá, ela não é divulgada, ela não é visitada já há muito tempo. Ela era visitada quando tinha computadores, na época que computadores era lenda, e a gente tinha que ir para a Lan House para fazer pesquisa, né, que a Barça já estava sendo esquecida. Então, tinha a biblioteca de um lado e de outro lado haviam computadores. Os jovens iam pelos computadores, não pelos livros. Eu me lembro de uma frase do Bill Gates, se eu não estiver enganado, em que ele diz, meus filhos serão computadores, mas antes eles terão livros. E, se eu não estiver enganado, foi eu que disse isso, ou outra pessoa. A biblioteca está lá, ela funciona, nesse período de férias, ela está funcionando, eu acredito que até o meio-dia só,
mas fora as férias funciona o dia inteiro em horário comercial. Mas fora a biblioteca, no espaço de Ceres, aqui na cidade de Ceres, a gente não tem nenhum espaço de incentivo à leitura. Não tem nenhum cantinho para leitura, vamos dizer assim. O Instituto Ubuntu fez várias iniciativas. A Camila Lima, quando ela esteve atuando com a gente, uma grande produtora cultural aqui da cidade, ela criou um programa chamado Mais que Setembro Amarelo. O Mais que Setembro Amarelo, dentre outras coisas, a defesa da vida, que é estender o trabalho contra o suicídio, contra as formas de morrer, além do mês de setembro, a gente trabalhava o incentivo à leitura, a gente criou pequenos pontos de livros em alguns lugares da cidade, porque a gente fez uma espécie de mapeamento e descobrimos mais ou menos para onde os jovens iam quando eles estavam pensando em morrer. Então a gente deixava livros ali para que eles pudessem, livros de tudo quanto é forma, até gibi, porque às vezes o gibi salva. Aí eu me lembro, tá ali, ó, um dos exemplares do Congo, que o pessoal do coletivo Carolina Maria de Jesus produziu, isso salva. E a gente não tem essa noção. Então, a gente criou esse projeto aí, tem a biblioteca, que a gente tem, a Biblioteca Bertoldo Cran, mas além dessas coisas eu desconheço as bibliotecas de escola, mas mesmo assim a gente não vê nenhum tipo de incentivo para fluir. Acho que é isso. Obrigada, Cássio. Enquanto você foi falando, eu fui acompanhando aqui o chat, né? O pessoal de séries falando dos projetos que já teve focados em leitura, achei bem interessante. Depois a gente pode abrir espaço para o pessoal que está aqui poder falar um pouco mais a respeito disso. É muito importante esse momento de discussão e de divulgação, né? Já que não há políticas públicas por parte do governo que incentive isso, é o nosso papel abrir esse espaço para que podemos, então, divulgar. Então, fico feliz na hora que o pessoal fala dos projetos que a cidade já promoveu, né, pelo que eu vi aqui, não é de agora, né, são projetos mais antigos. Por que pararam, né, a gente sempre fica questionando, né, por que não vai adiante, por que não tem essa divulgação e esse incentivo, é algo que realmente nos inquieta, e nos deixa questionando o que está por trás disso. Entra governo, sai governo, e o investimento, como o Cássio bem disse, né, é sempre se der, fazemos, se não der, acaba ficando sempre de lado. Sempre é o segundo plano, nunca é o primeiro plano, né? Então, é muito importante esse espaço que estamos aqui divulgando hoje aqui é fantástico, né? E quando a gente fala de séries, acaba pegando, né, bem esse trecho aí, séries, Rialma, Carmo, né, que tá tudo próximo. E aí eu gostaria de escutar o Rafael, né, que ele falasse um pouquinho como que é essa questão dos espaços de leitura, de promoção à leitura em Goianésia, as cidades próximas também a Goianésia, né, Rafael, falasse um pouquinho para a gente, as políticas públicas, se há biblioteca, se tem a divulgação, porque tem uma diferença muito grande, né, como o Cássio bem expôs, temos a biblioteca, mas não basta ter somente a biblioteca, tem que ter mediadores, tem que ter bibliotecários, tem que ter projetos que incentivem isso de fato, né, então, é o primeiro caminho, com certeza, ter a biblioteca, mas precisamos ir além disso. Então, gostaria que o Rafael expusesse para a gente como que está esse cenário em Goianésia e região. Penso que a sua colocação, Solange, ela passe necessariamente para que nós façamos um exercício de se revisitar acerca da importância de um plano municipal de cultura. Eu penso que, para além da criação de espaços, para além de pensar a efetividade de políticas públicas, de fundamental importância, primoroso que o cidadão, que a cidadã, ela perceba o organograma do poder executivo local e sobretudo, se dê na concepção de que é um plano municipal que tende a articular a cultura para que essa não fique centralizada. Então, quando eu penso nesse centralismo, quando eu penso nesse monopólio, é necessário, inclusive, conjecturar o fato de nós termos um Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que esse conselho ele atue como não apenas fiscalizando de forma arguta e sensível
os gastos e a forma como o orçamento municipal ele se articula, ele se dinamiza a serviço de promoção da cultura, de fomento a editais que consigam assegurar minimamente que haja uma reciprocidade desses fazedores de cultura, dos agentes de cultura. Então, eu penso que ter um espaço físico, ele, em muitas vezes, na maioria das ocorrências, ele não garante que se tenha, de fato, condições concretas e plausíveis para que a cultura ela se retroalimente. Não é? Então, citando de forma específica o município de Goianésia, nós temos uma fundação cultural, que inclusive é a própria sede da Secretaria Municipal de Cultura. E aqui cabe um adendo, Solange e componentes da mesa, aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. A Goianésia ficou um período, um hiato considerável sem um gestor na pasta. Nós tivemos durante um período, mais de 3 anos, uma pasta que era ocupada por um interino. Né? Então, nós identificamos que a cultura ela sempre se acopla ao caráter educativo. Né? Em muitos municípios se percebe que a Secretaria Municipal de Educação ela também responde por projetos vinculados à cultura, quando, na verdade, esse processo de desvencilhar as gestões, ela é sim importante, né? Porque a gestão ela carece de uma atenção significativa aos movimentos situacionais de cada localidade. Como que eu posso mensurar um perfil homogêneo do Vale do São Patrício? Né? Por mais que nós estejamos aqui debatendo dentro dessa feira uma autoria literária, mas é importante que se perceba as individualidades que coexistem em cada município. Né? Então, se nós estamos pensando Goianésia, que é um município, né, atravessado pelo agronegócio, atravessado pelo latifúndio, notadamente, dos grandes detentores de terra, porque esse debate ele é de suma importância. Eu tenho que projetar a minha interpretação, a minha análise, a partir de quem exerce historicamente domínio de classe. Porque aquele que se mantém politicamente e de forma estatutária nas relações de poder, parte desta individualidade, deste sujeito, uma relação de cooptação, uma relação que fará com que nós continuemos numa inoperância dos projetos e das ações culturais. Haja vista que posso compartilhar isso aqui, tendo a relação de que disse em outro contexto, nós apresentamos a feira à esfera municipal. O secretário municipal de cultura foi convidado para participar da feira. Ele foi colocado diante de uma programação que tinha como ênfase pensar a periferia, pensar os corpos periféricos, a partir de uma autoria homenageada. Né? Então, nós identificamos que não há uma gestão que se coloque a serviço de uma prática emancipatória. Né? Porque é muito habitual, é muito comum, é muito significativo, né, que os projetos eles resvalem no assistencialismo, eles resvalem numa tentativa de coisificar o cidadão e a cidadã, e não de colocar este ou aquela num patamar de protagonismo, num patamar de visibilidade, porque cultura nada mais é que ascensão social. Né? A partir do momento que o indivíduo ele tem clareza do seu repertório sociocultural, que não é um repertório academicista, não é um repertório obtido apenas de forma escolástica, não. É um repertório que advém das suas relações empíricas. Então, se eu estou pensando cultura, eu preciso pensar as relações de oralidade, eu preciso pensar as relações provenientes dos distritos. E aqui, quando o Cássio cita a produção de uma HQ, que foi financiada, de uma história em quadrinhos,
que foi financiada pela Lei Aldir Blanc, não é? Uma lei emergencial. E por que emergencial? Apenas pelo estado de coisas de uma pandemia? Efetivamente não. Emergencial porque nós não temos Ministério da Cultura. Porque nós temos uma secretaria especial vinculada ao Ministério do Turismo. Então, como que eu posso conceber uma relação de Estado para com o tocante ao município se não há gestores sensíveis, se não há uma gestão compatível com os movimentos sociais, se não há uma gestão que minimamente se coloque a repensar a sua atuação para além de uma simples prática panfletária, frente ao que nós estamos habituados a lidar com uma retórica, não é? Um engodo, uma prática que nos envolve, mas que não consegue ir no tocante aos problemas cruciais, não é? Então, de fato, ter uma fundação cultural no município de Goianésia é salutar? Sim, mas ela precisa estar em sintonia com o periférico, não é? Nós temos uma academia de letras e artes do município de Goianésia. Veja, o porquê que esses acadêmicos não estão conosco numa feira literária do Vale do São Patrício. Qual, efetivamente, é a relação de uma academia que discute promoção da prática de letramento se ela não ocupa espaços de formação? Eu não consigo conceber, percebe, Solange? Eu não consigo naturalizar essas relações, porque elas estão postas de uma tal forma e elas estão cristalizadas que me parece que sempre que se tenta transpor essas relações paradigmáticas, você acaba redundando na frustração, no esquecimento, né, no silenciamento, que é uma questão que me afeta profundamente, né? Então, quer dizer, por mais que se tente uma relação dialógica, uma relação que nos permita escuta e entendimento, ela ainda assim não alcança o fazedor de cultura que está na ponta, né? O pequeno artesão, né? A costureira, aquele que trabalha com mercenaria, né? Ou seja, é importante que se tenha uma interpretação dilatada desse fazedor de cultura, né? E aqui, já para fechar a minha fala, eu me lembro de quando nós começamos a articular no município o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que só foi reavivado, porque está em lei do Poder Legislativo do município, o Conselho, com suas relações regimentais, né? O Conselho ele foi reavivado apenas no que diz respeito à implementação da Lei Aldir Blanc. Quando nós superamos os dois incisos, o inciso 1, que diz sobre espaços culturais, e o inciso 3, que versa sobre a pessoa física, o conselho foi diluído. O conselho já não consegue mais coexistir dentro da gestão. Ou seja, ele foi silenciado. Então, no momento em que a secretaria não conseguia estruturar esse edital de forma a torná-lo palatável, a torná-lo próximo daquele que está produzindo cultura, o conselho foi sim oportuno, não é? No momento em que os conselheiros se mostraram figuras pensantes e com uma atuação enérgica e incisiva, já se percebeu que a presença seria indigesta, seria incômoda, seria desestabilizadora. Então perceba que essas relações elas são muito tênues e nos cabe fazer uma leitura ampla, porque as relações diplomáticas elas continuam. Tanto que estamos com o coreto, não é? Aqui em Goianésia, o coreto da Praça da Matriz, recepcionando o acervo da Livraria Leodegária durante a realização da feira. Portanto, esse movimento dialógico, ele tem se estabelecido, mas é necessário superar para que, de fato, editais, não é?
contundentes, específicos, eles venham ao encontro da classe artística. E de uma forma a fazer com que essa classe se reposicione no protagonismo e não fique apenas no obscurantismo de uma prática que ainda é negada pela sociedade. Obrigada, Rafael. Realmente é uma coisa que chega a revoltar a gente, né? Essa incoerência, né? De não se investir em políticas públicas e a gente, de certa forma, assim, nós que somos, né, assim, da área de formação de leitores, que incentivamos, que sentimos essa necessidade, eu acho que isso deixa a gente mais revoltados ainda. Era para eles estarem aqui ocupando essa mesa, né, Rafael? E não tivemos esse retorno. Então, olha a nossa importância, né? Se nós, como cidadãos, cada um não vai fazendo a sua parte, como o Cássio, por meio do Instituto Ubuntu, está fazendo, como o Rafael, que foi o idealizador da feira, que na hora eu comprei a ideia, né? Temos que fazer essa feira, precisamos fazer essa feira, e já estamos colhendo frutos, inclusive, né, Rafael? Hoje tivemos uma mesa fantástica de mulheres escritoras da região do Vale do São Patrício, a dificuldade que é fazer essa publicação. De manhã os escritores falaram sobre isso, à tarde as mulheres falaram sobre isso, e para as mulheres a gente sabe que o preconceito ainda é dobrado, primeiro por entrar nesse mercado, né, da escrita literária, segundo também pela própria falta de apoio, como muitas delas falaram isso na mesa para a gente. E aí, quando não temos essas políticas, acaba que, né, nos revolta muito isso. Principalmente, por exemplo, estamos falando dos estados do interior, mas, por exemplo, Goiânia não está muito diferente também dessa realidade, não. Não está, porque temos ótimas bibliotecas públicas, que ainda são pouco frequentadas, acervo defasado, falta de profissionais, falta de projetos que incentivem essas práticas de leitura, né? Então, realmente ainda temos, eu acho que o caminho a ser trilhado é esse, né? Eu tenho que fazer minha parte, o Cássio está fazendo a dele, o Rafael está fazendo a dele. Criar essa feira foi um amplo acesso a isso, divulgar o trabalho desses escritores, igual fizemos hoje nas duas mesas. É o caminho que nós temos. E as escolas também, né? Eu sempre penso pelo lado das escolas que acaba tendo esse papel de formação de leitor, mas que muitas vezes também não é amplamente utilizado, né? Nós temos ainda escolas que não têm bibliotecas, ou que têm bibliotecas, mas que se encontram fechadas, né? Às vezes não tem nenhum bibliotecário, às vezes é aquele professor readaptado que está lá, digamos assim, quebrando um galho, que às vezes nem tem formação nenhuma na área, e não só não tem a formação, como a identificação também com a prática de leitura, que é essencial. Não é qualquer profissional que a gente coloca ali apenas para suprir um cargo. Então, são muitas questões que precisam ser discutidas e colocadas em pauta, né? O universo é amplo. Então, nós somos a sementinha. Nós estamos aqui tentando fazer isso, e cada cidadão, né, fazendo a sua parte, acaba partindo de nós, porque se realmente formos esperar pelos políticos e pelas implementações governamentais, realmente aí que o negócio morre, né, digamos assim. Eu vi a Keila tinha levantado a mão, né, eu gostaria de abrir espaço, se ela gostaria de falar um pouco aqui para a gente. Então, o que vocês me falaram, assim, a gente tem um lado de preocupação em pensar nas questões das políticas públicas, né, pensando na ideia do poder público, mas, de certa forma, nós também contribuímos para que esse poder público continue dessa forma. Acho que a gente tem que fazer mudanças na base, sim, mas na base dos nossos alunos como leitores, e do pensamento de cobrança também, ensinar que eles têm o direito de cobrar, de ter esses espaços, de buscar esses espaços. Porque é muito bonito você virar e falar assim, não, numa escola particular tem livros, mas será que as escolas públicas têm livros? Não, a gente tem um projeto de leitura, mas os pais têm que comprar todos os livros. Então, em todos esses aspectos, que eu vejo assim, que é interessante, não só mostrar a importância da leitura para a criança, e até mesmo mostrar
para os pais a importância da leitura, porque muitas das vezes os próprios pais eles não têm esse acesso à leitura, ou quando o filho chega com um livro, ele não tem a paciência de ler com o filho, ele fala que tem outras coisas que ele deve estar realizando, e porque hoje a gente tem uma possibilidade muito boa de você não precisar ter só o espaço físico, biblioteca, como a gente antigamente precisava. Se você não fosse na biblioteca, se você não tivesse dinheiro para comprar um livro, você não conseguiria ler. Hoje a gente consegue, assim, se a gente for olhar os clássicos hoje dos livros brasileiros, a gente consegue tudo em PDF gratuito, né? E nem sempre esses livros estão sendo incentivados nas escolas. A gente não vê esse incentivo tão grande nas escolas para que os alunos busquem esses livros. Às vezes tem um incentivo para buscar, não, a gente vai trabalhar com literatura. Mas o que vocês querem ler? Ótimo, faz parte desse processo, o que eles querem ler. Mas será que os livros que eles estão querendo ler não seriam só os livros internacionais que todo mundo está achando? Eu creio que a gente tem que ter realmente uma leitura internacional, mas a partir do momento que eu já tive um prévio conhecimento da leitura brasileira, da nacional, de conhecer o regionalismo, de ver os autores que são do meu estado, conhecer como essa literatura, e às vezes a gente não tem esse acesso, né? Eu lembro de ler um livro sobre Goiás quando eu fui fazer vestibular. Aí caiu o livro falando sobre Goiás, que foi quando eles incentivaram a gente a buscar um livro falando da história de Goiás, porque a gente tinha que conhecer a nossa história para passar no vestibular, mas não por uma importância de você conhecer como foi feita a sua história, foi criada essa história, né? E é muito interessante a gente virar e falar, a gente quer crianças que leiam, mas a gente tem que também, às vezes, criar pais que leiam para que seus filhos leiam, porque, querendo ou não, é modelo, né? Nós somos modelos, quem é pai sabe muito bem disso. Se você não lê, seu filho não lê, se você lê, seu filho lê. Se você tem esse costume de ir, às vezes, numa livraria e comprar um livro, ou comprar uma revista, ou comprar um gibi, seja uma coisa assim, a criança também, quando ela vai, ela quer ler, ela quer comprar alguma coisa, ela vai ter aquela, assim, toda vez que ela passa perto de uma, ela vai ter pelo menos a curiosidade de entrar, para verificar o que tem de novo. Então, não é uma coisa que a gente tem que pensar, o poder público, querendo ou não, somos nós que estamos elegendo essas pessoas para ficar lá, e a gente tem que realmente ser exemplo e cobrar. E o difícil é isso, vocês mostrando nessa situação, eu creio que isso aconteça não só no interior, não só em Goiás, mas eu acho que no país como um todo, a gente tem muito essa questão de que cada um cuida de si e acaba esquecendo que não é todo mundo que tem esse acesso. Eu lembro uma vez, eu passando em Goiânia, eu sou de Goiânia, morei muitos anos em Goiânia, antes de ir para Campos Belos, e uma vez eu pegando aquele ônibus, que é o Eixo, eu achei incrível, porque eu parei num terminal, tinha uma geladeira velha, que era um projeto de leitura, e a pessoa colocava assim, se você gostar, você pode levar, e se você tiver algum para doar, então as pessoas deixavam livros e pegavam livros. E eu achei aquilo maravilhoso, de pensar que tinha uma geladeira, né, que possivelmente poderia estar jogada em qualquer lote baldio, que é o que acontece na maioria das cidades, o povo joga, e ela estava ali, dentro de um terminal, onde que passa um grande quantitativo de pessoas, e ela ficava de porta aberta ali, para as pessoas poderem pegar e colocar nos livros. Ou seja, pega o livro, leu, devolve. Se você já leu, coloca aqui para que outra pessoa leia. Se você tem algum que você já leu e está em casa guardado, coloque aqui. Então, às vezes, eu penso que às vezes o projeto quase que tem que sair da população para que seja visto pelos outros, né? E isso, eu vejo que a gente ainda tem muito, muito a trabalhar, né? Esse mês eu estava organizando a minha casa e peguei os livrinhos dos meus filhos. Aí eles, eu não quero isso mais. Eu falei, ótimo, porque eu vou pegar isso aqui, tem uma escolinha lá em Campos Belos que eu vou levar, que eu vou fazer um projeto de leitura com as crianças de lá.
Por quê? Porque uma escola mais carente não vão ter todos esses livros que vocês leram. Se vocês não querem ler novamente o livro, então a gente vai levar para essas pessoas. Separei os livros. O que você, ainda falei, o que vocês querem manter em casa? Aquele tipo de livro que você quer ver de novo. Porque tem livro que a gente lê 1, 2, 10, 20, e você não quer se desfazer do livro. E tem livro que você lê aquela historinha, acabou, você não quer ler novamente. Então, é uma questão da gente começar, às vezes, tirar aquela bagagem, né? Às vezes a gente tem aquela biblioteca enorme que você leu o livro e guardou ali. E a gente pode fazer também, né? Passar esses livros para outras pessoas. E quando eu vi esse projeto, eu achei, assim, achei magnífico de você pensar em pegar esse livro, poder ler e depois colocar. E na escola que a minha filha estudava, eles colocavam uma caixinha para os alunos deixarem o livro e poder pegar livros. Né? Os pais compravam 5 livros para ler e trocar em toda a sala, 5 livros diferentes dos outros. Então, cada aluno poderia comprar 5 livros diferentes. E eles trocavam esses livros todo final de semana, um aluno pegava um livro diferente para levar para casa. E é interessante, porque isso forma um leitor. Mesmo que ele não vai ler o livro tradicional, às vezes, mas ele vai ler alguma coisa. Ele vai ler uma revista, ele vai ler, às vezes, vai entrar no Instagram e ver que, graças a Deus, a gente tem hoje outros portais, né, onde que as pessoas possam acessar poesia, livros, e isso é muito interessante. Então, às vezes, nós temos que fazer mais para tocar essas pessoas que estão no poder. Porque, querendo ou não, somos nós que estamos colocando eles lá. E eu sei, tanto que está difícil a gente colocar alguém que realmente nos represente, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade hoje em dia, de colocar pessoas que nos representem. Porque nem sempre as pessoas que estão dispostas a trabalhar no poder público e que têm uma condição de ganhar uma eleição, né, e de fazer tudo isso, são pessoas que vão representar realmente os nossos desejos. Isso ainda é lamentável, mas nós estamos ainda aprendendo a votar, né? Tem muito pouco tempo que os brasileiros têm essa possibilidade. Então, eu creio que com o tempo a gente vai conseguir ainda colocar pessoas e cobrar dessas pessoas que nós estamos colocando no poder para que façam coisas para o povo, não coisas para elas. Né? E eu acho esses momentos que nós estamos discutindo aqui muito bom. Por quê? Porque, querendo ou não, isso toca lá no nosso íntimo e pensa, bom, o que eu estou fazendo? Será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Não. Porque, às vezes, a gente escuta uma pessoa falando de um projeto ou outro, e, às vezes, você nunca pensou sobre isso, e a gente pode estar fazendo também. Eu falo que isso daí é a melhor cópia que tem, né? A gente copiar uma ação boa. Tá? Obrigada. Eu que agradeço, Keila. Inclusive, assim, parabenizar, né? Porque a Keila, por exemplo, ela é professora do IF Goiânia, ela não é da área de letras, no entanto, ela ficou encantada com o projeto, né? Quando a Roseli, em reunião, convidou os professores dos outros campos para participar, ela foi uma das primeiras, eu achei magnífico, porque é isso, né, gente? Não precisa ser da área de letras para você incentivar a leitura. Muito pelo contrário, precisamos dessa força de outras pessoas de diversas áreas, até porque temos leitores de diversas áreas, temos leitores que nem muito estudo tem também, se pararmos para pensar, né? Então, precisamos mais disso, cada um fazer a sua parte, a própria Roseli também, que na hora comprou a ideia, né, também não é da área de letras e ficou apaixonada pelo projeto, é isso que precisamos, nos unir, sempre ter essa força e cobrar, né, saber cobrar dos nossos governantes isso, porque aí a população aceita, calada, reproduz discursos absurdos, como esses aí que vimos, que pobre não lê, que difamando Paulo Freire, por exemplo, que eu também fico horrorizada com esse tipo de discurso. Agora, por que criticar Paulo Freire? Óbvio, né, os governos não querem leitores críticos, e o que o Paulo Freire nos propõe é uma leitura crítica e aprofundada, né, então temos que começar a cobrar o que nos é de direito, e seja você formado em letras, seja você formado em qualquer área, seja você não tendo formação nenhuma, sendo um leitor que simplesmente quer passar esse gosto da leitura para os outros, né? Então, realmente é uma luta que temos que construir juntos e somar, né? Cada um fazendo a sua parte para colher esses frutos posteriormente. Eu estou vendo a Marinéia também com a mão levantada. Pode se manifestar, Marinéia. Boa noite, para mim é prazeroso participar desse momento.
a mesa da tarde também estava uma delícia, vendo aquelas mulheres, né, tão empoderadas dentro da escrita e também estímulo, né, para tantas outras. Eu acho que essa questão dessa nossa discussão hoje, nesse momento, ela é de fundamental importância, né? Quando a Keila fala da gente realmente semear esse desejo e essa necessidade do ser humano em ser leitor, quando o Rafael traz para a gente essa importância do conselho. E eu, enquanto itaporanguense, também gostaria de dizer um pouquinho, né, sobre essa realidade dos leitores daqui. Como o professor Arlete mencionou aí para a gente no chat, a gente tem uma biblioteca municipal, mas em tempos de pandemia, sim, é um tempo atípico, mas fora da pandemia também, não era um espaço de tanta vida. E aí a gente precisa nos perguntar, né? Além dos espaços, a gente precisa também propiciar essa nova cultura de ler. E aqui vários elementos, né, nos condiz a isso, quanto a leitura abre e estimula essa mente e empodera nessa percepção da criticidade da leitura de mundo. E aí, muitas vezes, né, Rafael, que cria esses arranhos, esse descompasso mediante a esfera política. Será mesmo que essas políticas querem um povo todo participativo, liberto e crítico? Né? Mas eu penso que sim, né? Já é momento da gente criar essa nova realidade de mundo. E quando a Keila menciona para a gente essa ideia da geladeira, eu adorei, já pensei em algumas coisas aqui em Itaporanga para disseminar, né? Para disseminar e divulgar mais e gerir essa questão da leitura. Mas, enquanto professora também, eu percebia, né, dentro do CIMEI, já com os pequenininhos, que é um hábito que deve começar lá no berço. Né? Para ser leitor, precisa de um estímulo e precisa de um espelho. E a gente sabe o quanto essa feira está despertando esse olhar de nós mesmos sermos, né, polonizadores desse hábito da leitura no cotidiano. Não ler só para necessidade. Eu faço parte do corpo docente da Faculdade de Itaporanga, nós temos também, é um espaço privado, mas nós temos uma biblioteca que ela serve à comunidade. Então, hoje, a biblioteca da FAI, ela conta com mais de 10 mil volumes, mas eu sentia falta dessa população atrás dos livros. A gente sabe que hoje esse mundo da mídia é outro entrave também muito sério, quando se toca em pegar e perceber que o livro tem textura, tem aroma, e é muito gostoso folhear aquilo, né? A gente viaja nesse contexto materializado que é o livro. E, assim, enquanto biblioteca pública, quantas vezes, né, particular, mas pública, porque serve o itaporanguense e as cidades vizinhas, querem vir para a FAI, fazer uso da biblioteca o dia todo, o espaço é aberto. E quantas vezes eu e a professora Arlete, a gente já fez uso, né, do microfone nas rádios locais, divulgando. A biblioteca da FAI é um espaço público, você, itaporanguense, guaraitense, cidades vizinhas, podem vir e fazer uso desse espaço. Mas ainda falta disseminar essa cultura de ir atrás do livro, de perceber a importância, né, de ler uma obra por prazer, ler por prazer, não por obrigatoriedade. E aí são vários elementos, porque isso aí também vai encravar na realidade, no cotidiano do trabalho e tantas outras coisas. Mas quando o povo descobrir que se liberta, não vai ter mais, né, entraves que segura. Então, eu penso que esse conselho seria muito bom para realmente acompanhar o que é da cultura, porque a cultura liberta, né? E a gente, mais do que nunca, precisa dessa inserção de todas as camadas e esferas, né? E é isso. Estou aqui aprendendo um pouco mais com vocês. Parabéns à mesa, tá? Uma discussão muito positiva. Obrigada, Marinéia, belas palavras, parabéns pelo belo trabalho que vocês aí em Itaporanga estão fazendo, você, a professora Arlete, e é isso, né, gente, aqui é o espaço de ideias, de discussões, inclusive, antes da pandemia, a gente estava com a ideia da geladeira, lá no Campus Séries, tínhamos conseguido essa geladeira, a gente já estava ao ponto de decorá-la, né, a gente já está pensado com os alunos do terceiro ano, fazer uma arte, uma grafitagem legal. Aí, infelizmente, bem na época que a geladeira chegou, que a gente ia começar o projeto, veio a pandemia. Mas assim que voltarmos, né, a ideia da geladeira lá no campus vai existir, já estamos coletando os livros, né, e é isso, né, a gente tem que fazer assim, cada um doa um livro que eu tenho lá em casa, igual a Keila falou, né, meus filhos não querem mais ler o livro, vamos
recolher, para montar essa geladeira, esse espaço de leitura itinerante que precisamos tanto. E, mais uma vez, eu ressalto a importância da escola nesse papel, não só do professor de língua portuguesa, né, Rafael, que a gente sofre. Todo mundo só aponta o dedo para o professor de português, como se só ele fosse responsável por isso, mas não. Vamos engajar nessa luta e, obviamente, perpassar os muros da escola, né? Então, eu fico feliz quando vemos aqui professoras engajadas, em cidades do interior tentando fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? A ideia da geladeira é fantástica, como a Keila falou, podia estar jogada aí em qualquer canto, então vamos aproveitar e fazer essa ideia propagar, principalmente nas cidades do interior, e levar, não só, como eu disse, né, perpassar os muros da escola, nas praças, na capital, nos pontos de ônibus, né, que temos muito, e não deixar morrer essas ideias. Professora Denise, gostaria de falar? Eu quero... Boa noite a todos, quero parabenizar a mesa. Mais uma vez, eu e a Solange, nós estávamos conversando hoje à tarde, quer dizer, a gente está vendo, assim, esse encontro, essa feira está favorecendo em todos os pontos, né? Todas as mesas estão com um ponto de referência. E eu só queria mesmo falar sobre a nossa experiência do Instituto, que a geladeira, como a Solange falou, ela já estava assim, até com doação de livro, né? Os livros, outro dia eu estive lá no Instituto, nossos livros continuam lá, guardadinhos, bonitinhos, só esperando nossa volta. E uma outra coisa que a gente estava pensando muito no Instituto, trabalhando muito, era no incentivo dos nossos alunos frequentarem a biblioteca, de dar aula de leitura na biblioteca, né? De fazer projetos de povoamento da biblioteca, de fazer conversas dentro da biblioteca, de fazer um cafezinho na biblioteca, sabe? Assim como as universidades europeias fazem, que tem o lugar do cafezinho, de você conversar. Isso tudo é muito importante para desmistificar a biblioteca, da gente poder ocupar aquele espaço, né? Mas não impede de nós fazermos política pública juntamente, né, Rafael? Porque nós precisamos disso. Nós temos o nosso espaço lá, a gente precisa de financiamento para livros, como o Estado outrora já deu o projeto Leitura em Minha Casa, e outros projetos que nós já tivemos do Estado, que a gente está vendo que está um tanto quanto que parado, né? Então, nós já tivemos concursos literários. Eu acredito que a gente tem que sim, cutucar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem também ir lá no Estado, ir lá na Prefeitura, principalmente na Prefeitura, porque o Estado talvez esteja um tanto longe para a gente. Então, trabalhar com o poder público da Prefeitura, que está aqui mais perto, a gente tem que incomodar. Talvez quando voltar o nosso normal, a gente começar a fazer projetos de trabalhar nas prefeituras municipais, né? Porque eu acho que o objetivo da nossa mesa é justamente esse, trocar ideias e unir forças, né? Porque é muito interessante a gente pensar nessa ocupação das nossas escolas, das nossas bibliotecas, porque com o advento, Keila, dos livros em outras mídias, nós acabamos ficando muito isolados. Então, cada um lê o seu livrinho ali, às vezes não troca ideia, então a gente precisava de um ambiente. Então, é hora da gente repensar na biblioteca como um ambiente, como um espaço de reunião, né? Como um espaço de enfrentamento e de aprimoramento da leitura. Então, fica aí um ponto para a gente pensar e desenvolver nas nossas escolas, com os nossos alunos. Obrigada pela fala. Obrigada, Denise. Eu queria voltar a palavra para o Cássio, para ele explicar para a gente como que é esse trabalho feito na biblioteca pelo Instituto Ubuntu, esse retorno que vocês têm, como que se tem esse grande interesse por parte das pessoas, quem que é o maior público que frequenta a biblioteca, falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, como é desenvolvido esse trabalho e o perfil desse público, né? A sensação que eles têm de ter esse acesso aos livros e a esse espaço tão importante.
Bacana. O pessoal falou aí, foi muita coisa interessante, muitos tocaram em muitos pontos aí. Eu fiquei até meio voado aqui pensando em várias coisas que eu vi, mas vamos lá. A biblioteca nossa lá, assim, até me vem à memória aqui uma outra coisa. Nesse momento, em Séries também tem um projeto em desenvolvimento, não sei se as pessoas aí todas conhecem a cidade de Séries, a gente tem um parque no centro da cidade, que é o Parque Curumim. Cidade do interior é meio complicado, né, trabalhar com a ideia da periferia, né, porque se a gente pensar bem, as cidades do interior já são as periferias do estado, né, e as coisas custam chegar aqui para a gente, de toda forma. E a gente tem um parque, nesse parque a gente tem já, não sei dizer para vocês há quantos anos, mas pelo menos uns 5, 6 anos ou mais, assim, 10 anos, porque está abandonado lá um castelinho e uma roda gigante, tentaram revitalizar isso, não funcionou. O Mosaic que está trabalhando hoje na coordenação de cultura, ele está com um projeto novo lá, está criando uma brinquedoteca lá dentro e uma mini biblioteca para as crianças. Vai ter um espaço para leitura e incentivo dos pais de ler. Eu havia me esquecido disso daí. Mas, ao mesmo tempo, isso aí ligando, inclusive, o que foi dito aqui sobre geladeira e essas coisas, que são coisas bastante importantes também, mas foi pontuado pela Denise aqui, ao final da fala, que a gente não pode também romantizar essa ação popular. A gente precisa de mecanismos que garantam o funcionamento constante, a constância desse processo, né? Do contrário, o movimento popular por si só também não consegue, porque ele é abafado. Por quê? Porque a cultura, de certa forma, ela ainda não sei se ela é burguesa ou ela é aburguesada, eu não sei dizer qual seria o termo correto, mas quem tem acesso às coisas que a cultura oferece é quem tem mais poder aquisitivo. Isso foi falado aqui de outras maneiras, né? Foi citado Paulo Freire. A criticidade que o autor propõe dá medo àqueles que estão no poder, dá medo, porque vai favorecer o processo de ascensão. E o poder público não quer isso. E, ao mesmo tempo que eu enalteço aqui uma tentativa de uma obra feita pelo coordenador, eu critico uma outra coisa. O prefeito da cidade, olha, só para vocês verem como é que é, ele prometeu em campanha que destinaria 1% da arrecadação municipal para a cultura. Agora vai lá conversar com ele sobre isso, ver se ele quer papo. Não quer. Foi o que foi dito aqui no começo pelo Rafael, e foi dito pela Mibra Solange, de convidar as pessoas que pertencem ao poder público e elas também não demonstram esse interesse, elas não demonstram isso. E aí, pensando até nessas condições, inclusive quando foi proposto esse 1%, a gente já está velho, digamos assim, de guerra, né? Cansado. A vontade que a gente tem é de pegar um podão, com todo o respeito aos presentes, e resolver o negócio na base do podão. Mas não dá. Senão a gente acaba com a luta, né? E aí não dá. Mas aí eu lembro aqui da frase do Nação Zumbi, Chico Sainz, em que eu me organizando posso desorganizar. A gente, pelo Instituto Ubuntu também, antes de chegar na parte da biblioteca, a gente fundou recentemente uma associação de cultura, uma cooperativa de cultura. Hoje a gente já tem mais de 20 artistas locais cadastrados que estão atuando com a gente, né, e a gente tentando fazer um par de movimentos e tentando articular outros movimentos em outras regiões, né, e inclusive, pessoal aí, Mariné e Arlete, que citaram aí representando a cidade de Itapuranga, a gente está levando alguns projetos para a cidade de Itapuranga. O primeiro, a gente vai fazer uma pintura numa livraria, uma livraria particular chamada Domus, na cidade de Itapuranga, onde a gente vai fazer umas pinturas na parede semelhante ao que os irmãos Credo fizeram lá em Cafelândia pela criação do Rafael. E aí a Associação Cultural ela vai gerenciar esse trabalho na cidade de Itapuranga, mas a gente espera que pelas aberturas do município de Itapuranga e das demais instituições, entre elas inclusive a FAI, que a gente possa levar isso a voos muito altos. Porque se for para a gente manter apenas a geladeira, a gente vai manter o povo sempre congelado ali no cantinho, parafraseando aqui, fazendo um trocadilho,
E a gente precisa, na verdade, levar esses livros para a fogueira, mas num sentido bem brincalhão mesmo, no sentido de chamar muita atenção, né? No sentido disso fazer fogo, fazer fumaça, fazer movimento mesmo. E aí, outra coisa que eu me lembro aqui, a gente teve também uma biblioteca ambulante, onde a gente botava uns livrinhos na sacola, antes de ter essa biblioteca, quando a gente era num bairro chamado Jardim Petrópolis, aqui em Séries, botava os livrinhos na sacola e saía levando nas ruas do bairro, fazia um mapeamento e levava, era uma biblioteca ambulante. Funcionava até certo ponto, mas o povo tem muito preconceito com algumas questões, alguns medos, né? Isso antes da pandemia. Quando a gente instituiu a biblioteca, ela teve uma dificuldade de aceitação no início, apenas as pessoas que frequentavam o Instituto Ubuntu, que frequentavam os eventos, é que acabavam tendo acesso a ela. A pandemia dificultou muita coisa, mas pouco antes da pandemia, já estava tendo um movimento bastante interessante. Alguns livros vão e não voltam mais, eles são para empréstimo, a gente já tem essa noção. Hoje a gente tem um acervo, a professora Marineia falou lá de uns 10 mil livros, né? Eu pensei assim, uau, um dia eu quero chegar num ponto desse. Hoje a gente tem um acervo de cerca de 400 livros, né? E eles estão, de certa forma, rodando. A gente incentivou muito mais agora na pandemia esse empréstimo, até o momento em que pôde, né? Chegou um momento em que já não dava mais, mas tem uma aceitação bastante interessante. Tem livros variados, vários estilos, né? Então tem uma aceitação bem interessante. E acho que é isso que eu gostaria de falar nesse sentido. Espero que a gente consiga, sim, criar movimentos populares, mas espero que esses movimentos populares formem movimentos políticos que garantam a constância do movimento cultural. E aí eu parafrasei o Emicida quando ele diz, quando o povo perceber o poder que tem, cuidado. E é essa a nossa busca. O Instituto Ubuntu e os meninos que atuam comigo e todos os outros que estão ao redor, ramificando. Aí aqui a gente considera os parceiros que estão no mesmo nível, o pessoal de Goianésia, na pessoa do Rafael, o pessoal de Itapuranga, na pessoa da Marineia, e todos os outros, a gente está tentando empoderar. Já há algum tempo, a gente está tentando juntar esse Vale do São Patrício e criar pontes. Eu boto muita fé nesse cara aí, o Rafael, para que a gente possa coligar cada vez mais as ideias e inflamar esse Vale do São Patrício. É isso aí. Obrigada, Cássio. Excelente, né? As ideias aí estão... Eu estou vendo que o chat está super movimentado, né? Inclusive uma pergunta aqui, que eu achei super interessante. Deixa eu voltar, da Sinara, né? A pergunta da professora Agnes, que anda me instigando, né? Como a gente fazer o aluno se apaixonar por leitura? Era, inclusive, a próxima pergunta que eu ia fazer para o Rafael, já que o Cássio nos deu esse retorno de como o Instituto Ubuntu está fazendo para isso. Eu gostaria muito de escutar o Rafael como professor, como que ele desenvolve o trabalho de leitura com seus alunos, né? É um colégio militar, também é interessante você nos contar essa experiência, né? Trabalhar a leitura em um colégio militar. E como fazer, né? É uma pergunta difícil demais, ainda mais para nós, professores de língua portuguesa, mas os projetos existem justamente para a gente tentar, de alguma maneira, incentivar. A feira é um pouco disso, tanto é que quando o Rafael veio com essa ideia maravilhosa, eu pensei, não, nós temos que inserir os nossos alunos de alguma forma na feira, né? E aí que veio a ideia dos trabalhos integrados, colocar os alunos para conhecer as escritoras negras, conhecer a Leodegara, saiu, assim, umas produções fantásticas, depois a gente vai estar divulgando para vocês esses trabalhos. A própria aluna aqui comentou, né, funciona, né, trabalhar mais projetos nas escolas, então gostaria que o Rafael comentasse um pouquinho a sua experiência, depois eu posso comentar também no Campus Séries o que a gente desenvolve com projetos nessa área. Perfeito, Solange. Eu penso que esse desafio, ele perpassa necessariamente a nossa leitura do currículo. Predominantemente porque, enquanto servidores da educação, nós temos uma ementa, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, mais recentemente a BNCC, com a bifurcação para pensar a DCGO, que é o currículo específico para o estado de Goiás, que abarca e contempla as variedades linguísticas, as peculiaridades. Entretanto,
o documento traz uma lacuna de forma específica no que diz respeito a pensar o letramento, aquisição de língua, formação de novos leitores, na esfera da transdisciplinaridade, não é? Porque quando a Sinara coloca essa pergunta inquietante no chat, como motivar o meu aluno, eu penso que antes de nós efetivamente analisarmos a motivação, é necessário colocar esse aluno no protagonismo. Porque se ele não se vê representado na leitura mediada pelo professor, dificilmente ele conseguirá construir um mínimo de interação verbal, semântica, alusiva, metafórica. Então, frequentemente, o que procuro sistematizar com os meus alunos é esse chamamento, é conclamar a classe, a sala de aula, a pensar de forma holística quais literaturas, quais autorias lhes acometem, né? De que forma que esses textos atravessam as existências, as subjetividades. Com isso, alguns podem até conjecturar, mas, professor Rafael, você não trabalha os clássicos em sala de aula, você não trabalha as leituras referenciais do cânone literário brasileiro? Primeiro, que nos cabe, enquanto pesquisadores, porque é imprescindível atrelar o ofício de ser professor com a pesquisa, não há como desassociar uma ação concomitantemente à outra, porque elas estão justapostas, elas estão entrelaçadas. Portanto, eu convido você, professor, professora, a fazer uma análise crítica do currículo adotado na sua instituição de ensino. Não é? Então, por mais, Solange, que eu esteja lotado numa instituição militar, que tem sim os seus parâmetros, que tem sim as suas limitações, eu preciso coexistir nesse espaço. E a minha coexistência, ela se dá dentro das possibilidades textuais que me são concedidas. Então, por mais que eu queira um trabalho de enfrentamento à conjectura étnico-racial que se instaura na contemporaneidade, eu preciso notabilizar as escritas periféricas e de autoria negra. Né? É inconcebível. Eu preciso trazer esses textos para que o meu aluno ele seja confrontado com uma realidade que muitas vezes é incompatível com a que ele sistematicamente é confrontado. É importante que esse aluno ele rompa a relação paradigmática da classe a qual ele pertence. Porque, pensando a percepção das escolas militarizadas, é um público seleto, é um público privilegiado. É importante frisar isso, né? É uma instituição que possui um rol seletivo e que, portanto, filtra o perfil do alunado. Essa filtragem, ela estimula no professor uma postura de tomada de consciência. Eu não posso ser inerte aos alunos, em sua maioria, perpassados pela branquitude, e não trazer o debate étnico-racial. É uma negligência histórica, é uma negligência propedêutica, de fato. Não é? No campo das epistemologias, eu preciso fazer com que esse aluno ele seja estimulado a ir ao encontro de narrativas dessacralizadas. É aquilo que nós já estávamos debatendo em outras ocasiões. O cânone literário brasileiro ele está posto numa torre de marfim. Não é? Ele é colocado numa indumentária do inacessível. Porque quando o meu aluno diz que ele não entende Machado de Assis, que ele não concebe a escrita de Aloysio de Azevedo, eu preciso trazer essas percepções para uma análise muito mais ampla. Porque o meu aluno ele possui dificuldades de interpretação, ele não possui amplo domínio léxico-vocabular. Como que eu posso me furtar a esse debate e dizer tão somente, ou ficar com a redundância de que o meu aluno ele não lê? De que o meu aluno ele não produz percepção a partir do texto que lhe é apresentado. Eu estou tão somente tangenciando o problema. Eu estou criando um escapismo para enfrentar
mediações que irão sim influir numa percepção de autonomia literária. Porque a autonomia literária ela se constrói a partir do momento em que permito que o meu aluno discuta comigo a ementa da minha disciplina. Nós temos que promover uma ruptura, né? Uma transgressão educativa em convidar o meu aluno, em convidar a minha aluna para que ela seja coautora desse processo. Não é? Eu não posso simplesmente ter um currículo referencial e não contrapor com as especificidades de uma sala heterogênea, múltipla, porque eu vou resvalar naquela premissa de ser um professor conteudista, né? E até que ponto o conteúdo em si, na sua crueza, porque se não houver mediação, será um conteúdo artificial, será um conteúdo prototípico para que esse aluno ele internalize e possa regurgitar em exames externos, mas que não trará qualquer tipo de transformação psíquica, ideológica, antropológica, social, e nós continuaremos a ter os analfabetos funcionais. Né? Então é importante que essa reflexão ela nos possibilite pensar quais narrativas elas importam para que sejam introduzidas no contexto educativo. Machado de Assis possui uma obra de vasta roupagem, de um arcabouço teórico imprescindível. Mas será que isso se coaduna com a turma em que você está inscrito? É importante que você comece essa reflexão, né? É importante que você se estimule a pensar os níveis de leitura ao qual o seu aluno está assediado, né? Para que se possa minimamente promover uma aquisição literária que gere empoderamento, suscite emancipação e faça com que esse aluno se desestabilize. Porque a nossa prática pedagógica ela tem que transgredir. Ela não pode ficar estagnada, ela não pode permanecer estanque, porque isso é tão somente reforçar o estado de coisas, o status quo. É tão somente nessa perspectiva. Né? Então, eu preciso trazer as narrativas indígenas, eu preciso trazer as narrativas de comunidade tradicional. Se o município possui um quilombo, o porquê não agregar essa formação ancestral de oralidade? Porque quando a BNCC discorreu sobre notório saber, daquela forma mais esdrúxula possível, né? Porque eu imagino que muitos aqui foram confrontados com aquela diretriz, com aquela normativa, eu cá, na minha percepção, ficava indagando até que ponto esse notório saber ele se aplica na realidade, de trazer uma ancestralidade quilombola para o contexto educativo, para que este aluno ele não fique refém de um calendário escolar alusivo a datas simbólicas que não estabelecem diálogo e não trazem problemáticas. Né? O Dia do Índio na escola é algo estapafúrdio, né? Porque quando você estimula que o aluno coloque a mão na boca para reproduzir as línguas indígenas, com isso você está tão somente reforçando um estereótipo de que as línguas indígenas são ininteligíveis. Eu frequentemente ficava me questionando no estágio, quando eu via os alunos em roda, com o cocar, emitindo sons das línguas nativas, como se isso em si mesmo oportunizasse uma reflexão acirrada. Nós estamos tão somente corroborando com esse estado que se retroalimenta da exploração. Então, é muito importante que o professor ele seja convidado a esse debate. É um convite interno, é um convite de leitura. Revisite o seu currículo, revisite a normativa da instituição em que você está alocado.
e passe a ter uma postura de enfrentamento. Porque enquanto nós nos mantivermos numa postura inerte, passiva, os nossos alunos ainda não conseguirão se emancipar de um pensamento homogêneo, né? Então, eu me preocupo com essas questões e elas tendem a asfixiar a prática de um professor que questiona, de um professor que se coloca como uma subjetividade pensante e que transcende a sala de aula, né? Quando o Fausto, que é um parceiro próximo do IF Goiano, um querido amigo, se coloca à disposição para pensar projetos externos, é transcender essa lógica ensimesmada de que a sala de aula, em muitas ocorrências, ela não basta, ela não nos preenche, ela não revoluciona. Porque, como Solange trouxe a problemática de Paulo Freire, nós não estamos aguçando essa inquietação que ela precisa coexistir, né? Isso, para nós, ela é, de fato, um ponto nevrálgico, que tem que ser cirúrgico, para que, de fato, haja uma tomada de consciência. Nós, professores, precisamos mobilizar essas mentalidades para que haja esse descolamento de uma alienação que perdura e ela é cíclica, né? Porque quando se discute a fala da Keila, por exemplo, quando ela traz todo esse repertório político, né? Ou seja, é importante admitir em si mesmo, né, a coerência do nosso presidente da República. Ele é uma figura coerente, porque ao longo da sua trajetória política, ele nunca se portou de outra forma. Ele se mantém com a mesma linguagem, ele se mantém com o mesmo comportamento, ele se mantém com as mesmas posturas. Para quem o conhecia, não está surpreso efetivamente com aquilo que, em esfera federal, ganha, claro, uma repercussão e um quórum. Agora, não sejamos ingênuos e alienados, não é? De conjecturar de que isso é um produto do acaso, porque, de fato, a história tem mostrado que não o é, né? Então, acho que essa discussão ela tem que estar inscrita no seu processo político de estar em uma sala de aula. Portanto, é um convite, meus caros. Assumamos esse lugar, assumamos esse pertencimento, para que haja, de fato, uma retomada de posições críticas e de vislumbres de uma sociedade que seja minimamente acolhedora à pauta dos direitos humanos e, primordialmente, as ações sociais de fomento à cultura, que é o que em si representa a existência da FLIVASP, né? Ela representa esse clamor por uma voz alternativa, por uma voz descentralizada, que discuta o cânone e que repense as posturas políticas que nós adotamos até aqui. Porque é necessário que haja esse processo diacrônico e de constante análise para que nós saiamos dessa realidade pantanosa que nós nos encontramos hoje. Obrigada, Rafael. Acho que você falou tudo, né? O protagonismo do aluno, né? Precisamos dar mais voz para os nossos jovens, para os nossos alunos na sala de aula, né? Tirar um pouco o foco da gente, né? E começar a ouvir mais os nossos estudantes. Até porque, se formos analisar o que eles estão lendo, porque já virou clichê ouvir falar, mas jovem não gosta de ler. Será realmente que isso é verdade? Depende, pode ser que ele não esteja lendo o que você, professor, gostaria que ele lesse, né? Mas afirmar que o jovem não está lendo é algo que a gente precisa abrir espaço para conhecer melhor isso. Eu, por exemplo, no meu primeiro dia de aula, quando eu dou aula de língua portuguesa, eu já proponho aos alunos, vamos fazer uma roda de leitura, que eu quero ouvir vocês. O que você está lendo? Qual foi o livro que marcou a sua vida? Vamos trazer, eu preciso saber o que o meu aluno está lendo, até igual o Rafael falou, né? O currículo tem que ser construído junto, né? Então, eu preciso conhecer o perfil do meu aluno. Então, eu gosto de fazer isso, gosto de começar o ano letivo,
trazendo esse espaço de discussão, né? Muitos vão falar que não gosta de ler, vai ter aluno que vai falar que nunca leu um livro na vida e tal, vai ter aluno que simplesmente não vai querer fazer a atividade, temos que respeitar isso também, mas tem que ter esses espaços. Criticidade, né? Trabalhar isso também com os nossos estudantes. Se eu estou trabalhando um texto, aí eu não estou falando somente da aula de literatura, mas da aula de língua portuguesa, não só de língua portuguesa, eu também dou aula de espanhol, eu faço isso em ambas as aulas, tanto de português como espanhol, que é incentivar a criticidade do meu aluno. Não basta que ele interprete o texto, eu quero ouvir o posicionamento crítico desse meu aluno diante do texto lido. Né? Então, eu acho que falta muito isso nas aulas, né? Abrir mais espaço para que os nossos alunos se manifestem, exponham as suas leituras e que trabalhemos obras que, como o Rafael bem disse, não fique preso apenas ao cânone, né? Que mostremos outras realidades, principalmente de autorias negras. Nós temos, inclusive, uma lei, né, Rafael, se eu não me engano, de 2011, né, que incentiva que levemos mais escritores africanos, né, para as escolas. Achei isso fantástico, porque eu, quando fiz a minha graduação em letras, por exemplo, eu senti muita falta disso. A minha graduação iniciou em 2003, e a lei, ela veio muito depois, até na faculdade de letras mesmo, eu senti falta disso no meu curso. Hoje eu sei que já tem também essas disciplinas focadas nessa área, ou seja, preparando também aquele professor para saber lidar com isso em sala de aula. Aí os professores que não tiveram essa oportunidade, como eu não tive um currículo na minha graduação que contemplasse isso, começar a correr atrás, se atualizar. Conceição Evaristo, por exemplo, já tem uns 4, 5 anos que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, agora conhecendo o Leodegária, levar isso também adiante. Então, os nossos alunos precisam conhecer outras realidades e também entender, como eu estava falando do discurso, o jovem não gosta de ler. O que está por trás desse não gostar de ler? O Rafael falou muito bem, né? A dificuldade no processo de leitura, a interpretação de texto, que a gente sabe que eles têm muita dificuldade, o analfabetismo funcional, infelizmente, impera muito. Então, como estimular o hábito da leitura num aluno que ele não consegue compreender o que está sendo lido, né? Então, tem muitos problemas por trás, né? Desse não gostar de ler. Mas as tecnologias estão roubando o tempo de leitura, será? Né? Então, a gente tem ainda que questionar muita coisa. Então, eu concordo plenamente com o Rafael, temos que focar no nosso aluno, sim, ele tem que ser o espaço principal da sala de aula, saber ouvi-lo, saber o que ele está lendo, né? Não condenar os best-sellers, eu sempre falo isso, que tem muito professor, né, Rafael, que condena demais, e eu parto do princípio que temos que estimular os nossos alunos a lerem. Obviamente, diversificar o máximo possível essas leituras, né? Que não fique em uma leitura só, mas temos que dar esse espaço para a gente conhecer o que está sendo lido pelos nossos alunos. Eu acho que esse é o convite que a gente faz aí para vocês, professores que estão aqui nos escutando, né? É o primeiro passo a ser dado, uma missão difícil, não vou falar que é fácil, não é fácil. E somos um grupo, às vezes, pequeno, né? Como eu disse, não adianta querer obrigar quem... Vai ter aluno que não vai gostar de ler, né? Vão ter pessoas que não vão se identificar com essa prática. Mas nem por isso a gente deve não deixar de incentivar isso, né? Então, esse momento é importante, né? Trocar experiências, né? E eu sou muito grata no Campo Sério de ter colegas, assim, magníficas, que tanto é que a hora que eu levei a ideia da feira, consegui motivar todas, nem tive trabalho, todas quiseram participar de alguma forma, e ter esse espaço para dialogar e trocar ideias, para a gente crescer, realmente é muito amplo, porque eu sei que tem muitos professores que, infelizmente, não vão ter esse espaço, vão ter colegas que não vão fazer esse trabalho, colegas, inclusive, da área de letras, que simplesmente ignoram a realidade e ainda querem permanecer no tradicionalismo e no conteudismo, como o Rafael muito bem aqui expôs. Então, é importante, sim, esses espaços. Então, fico realmente muito grata com a contribuição de vocês, do Cássio, do Rafael, da Keila, da Marineia, contribuições riquíssimas, né? Olha que bacana a gente saber a realidade de Itaporanga, né? Magnífico, o espaço é para isso. E aí já estamos, inclusive, caminhando, né, para o final da mesa.
Aí eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento, se quiser comentar alguma coisa nesse sentido, senão eu acho que a gente já pode ir para a última parte, que seria a finalização da mesa. Caso alguém gostaria de falar. Eu vi que o chat não deu para acompanhar o chat o tempo todo, né? Que bom por um lado, porque é sinal que realmente o pessoal está bem engajado. Eu acho tão interessante, né? Infelizmente, EAD tem esse lado negativo, obviamente que a gente preferia estar fazendo isso no auditório, né, e tal, que a interação é outra, mas tem um lado legal do chat, né, que ele movimenta outras discussões que muitas vezes a gente nem teria conhecimento. Então, achei bastante pertinente aqui as colocações expostas, e eu espero aí que a mesa tenha contribuído aí bastante para todos, para todas, né. Se mais alguém tem alguma contribuição a fazer, se não tiver, eu passo a palavra para o Cássio, depois para o Rafael, para eles finalizarem, deixar uma mensagem aí a todos vocês aí no que se refere à leitura, formação de leitores e espaços de promoção à leitura. Levi, tem como disponibilizar o link de frequência? Agora. Eu tenho... Assinem a lista, que estamos nos finalmente. Eu acho que eu passo a palavra para o Cássio, então, finalizar, e depois para o Rafael. Beleza. Quanto o Rafael falou aí, falou muito interessantemente, eu gostei demais, Rafael, foi bem profundo, cirúrgico, o senhor tá dando umas pedradas boas, hein, gostei de ver o negócio aí, vai fluir, tá quebrando mesmo, o menino tá bravo. Eu lembrei aqui também de uma outra ação, se me permitem ainda falar, do Instituto Ubuntu. A gente fez 2 vezes, por 2 edições, 2 concursos de redação, né, que de alguma forma movimentou a cidade de Ceres e Rialma 2 vezes, né, e a gente tentamos fazer outros, e é muito complicado pela falta de incentivo e tudo mais, que esbarra em tudo isso que a gente falou aqui durante a nossa fala, mas que foi muito interessante, foi uma propositura bem interessante mesmo na época. Foi falado aí a respeito do jovem não ler, ou da dificuldade. Você havia perguntado, Solange, sobre o público da biblioteca, a maioria é jovem. A gente tem um público ali pequeno, né, porque a gente não tem 10 mil livros, como tem a biblioteca da FAI, mas a gente tem ali um público que é um público jovem. A gente, na maioria das pessoas que a gente tem ali cadastrado, que vai lá e pega o livro, e os não cadastrados também são jovens. E eles se interessam, na maioria das vezes, realmente por livros estrangeiros, mas faz parte, né? A gente não tem essa política de incentivo, então tá valendo. O importante é que ele esteja aberto a essa leitura. E aí, finalizando aqui, então, o que eu quero mesmo é agradecer. Eu quero agradecer à Associação Cultural Henrique Gabriel dos Santos, que é a associação que a gente fundou, nas pessoas da Ninfa Azul, que é a Tátila, que é a presidente, e a Lia Muniz, que hoje é a vice-presidente, pelo corre, por tudo que a gente vem fazendo e batalhando, e não tem sido fácil. Agradecer ao Tiago Alves também, que é o diretor de cultura do Instituto Ubuntu, que é uma pessoa fundamental nas ações iniciais que a gente fez há 5 anos atrás, sem o qual a gente também não teria andado. Agradecer ao Mosaí Jacó, que é o coordenador de cultura da cidade de Ceres, coordenador de cultura, porque a gente não tem uma secretaria. Tanta atenção que dão à cultura, que a gente tem uma coordenação, uma salinha jogada com um computador, e uma pessoa que tem que ficar dando desculpas para os artistas e para as pessoas que querem fazer alguma coisa, porque a prefeitura não tem o menor interesse prático nisso, né? Agradecer ao Carlos Lima, que é o bibliotecário da biblioteca lá aqui do município de Ceres, do Centro Cultural, que é uma pessoa fundamental na minha formação. Antes de eu ir para a faculdade, tive a honra de conhecer e passar dias ali com esse moço, podendo conhecer muita coisa. Agradeço aqui também a Simone Moura e a Carmelita Gomes. A Simone Moura é escritora da cidade de Goianésia, a Carmelita é uma produtora lá de Senador Canedo, que é uma peça fundamental também, uma jornalista muito amiga nossa. Agradecer ao Fausto, que foi citado aí pelo convite, ele me ligou há uns tempos atrás e falou, vamos participar disso, tal, sua cara. Eu falei, vamos.
E aí agradeço ao Rafael, mas mais do que agradeço, Rafael, parabenizo pela essa iniciativa sua e por outras coisas que você vem fazendo. E quero dizer aqui, deixar registrado, que para mim é uma honra caminhar contigo, caminhar com a Agnes, mandar um beijo para a Agnes, acho que ela está por aí ainda, caminhar com vocês nesse caminho de quebra de paradigmas e de democratização dos acessos, né, dos espaços e dos direitos, para mim é uma honra sem tamanho. E esse é um sonho mesmo, como eu disse naquele outro evento de uns dias atrás, é um sonho que se realiza quando a gente se junta para poder moer esses paradigmas. Então, nesse sentido, também agradeço aos presentes e os convidados aí que a gente fez o convite, os presentes que estão aí também, né, e convidar vocês, como já foram convidados, para caminhar junto, cada um do seu jeito, né, e que a gente possa estremecer por onde a gente passar, que a gente possa ser ativista pelos direitos sociais, e dizer que direito social não é privilégio. Então, a gente está lutando por coisa que é nossa, que, na verdade, a gente não deveria nem estar lutando, essas coisas deveriam estar aí. Mas, como não estão acessíveis, conclamo que vocês possam vir caminhar com a gente, porque com vocês a gente consegue ir muito mais longe. É isso, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade aí, professor. No mais, estamos aí para o que vocês precisarem nesse sentido social aí. Gratidão. Imagina, Clássico, nós que agradecemos mais uma vez a sua rica contribuição, né, para os nossos eventos, nessa causa tão importante que é a formação de leitura. Eu fico muito feliz com a sua história como leitor, esse grande incentivador que você teve, que foi o seu pai, a criação da biblioteca. Nossa, é fantástico, né, saber que temos aí pessoas na luta, na causa. E é isso, né? Se não é assim, não sai, né, gente? Se ficar dependendo só das políticas públicas, não tem jeito, cada um tem que fazer a sua parte. Então, realmente, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Instituto Ubuntu, e vamos sempre divulgar, né? Eu acho que a divulgação é mais do que necessária, né? E esse momento é para isso. E conhecer as outras realidades das nossas cidades vizinhas, né, como Itapuranga, Goianésia, né, o espaço é para isso. Então, realmente, eu estou bastante feliz com essa mesa, e agora eu passo a palavra para o Rafael também finalizar. Bom, começo reiterando os meus agradecimentos por este espaço tão rico, tão diverso, tão potente, para que múltiplas vozes pudessem coexistir e trazer as suas inquietações, as suas angústias, aquilo que efetivamente tem se colocado na ordem do dia. Agradecer, Solange, pela mediação sensível, delicada, e eu venho compartilhando muito com o Fausto dos nossos desafios de construir um evento assim à distância, não é? Porque nós não tivemos uma reunião presencial para ter uma afinidade, para construir uma relação interpessoal, e, de fato, essa troca tem se dado de uma forma muito harmoniosa, muito respeitosa, entendendo as especificidades de cada um, entendendo que a dificuldade em si é a mesma para todos. Então, quero aqui lhe cumprimentar de forma especial, né, dizer que o trabalho tem sido assim de muita excepcionalidade, desde o começo, desde as primeiras articulações. Saudar a existência do Cássio, né, esse querido companheiro, uma figura com a qual eu tive a possibilidade de entrecruzar em um dado momento e que tem se colocado em constante diálogo com as inquietações vivenciadas, não apenas no Vale do São Patrício, mas numa esfera que nos leva a prosperar por políticas mais maduras e mais cônscias dessa periferia, né? Tem nos feito esse convite de uma forma muito assertiva, de uma forma muito significativa. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento à sua figura, Cássio, e a todos aqueles que compõem o Instituto Ubuntu, né? Que é esse instituto que é plural, né? Quer dizer, é difícil
definir o Instituto Ubuntu, porque ele atua em frentes muito amplas e com uma concepção libertária, né, que merece ser realocada, merece ser revisitada, porque é um modelo para outros estados e para outras conjunturas, né? Felizmente, nós temos a oportunidade de tê-lo aqui próximo, no meu caso, né, a cidade vizinha, a Goianésia. Portanto, é muito bom saber desse debate e desse diálogo que se mantém sempre coeso, enfim, com muita reciprocidade. Agradecer a cada uma que participou, que interagiu conosco, né, que tem acolhido a Feira Literária do Vale do São Patrício. A nossa programação tem sido, assim, esplendorosa, né? Nós estamos chegando já com aquele pesar, aquele saudosismo de uma despedida, porque amanhã já é quinta-feira, penúltimo dia da feira, e igualmente sensível, igualmente arrebatadora, porque ela surge nesse lugar, ela surge nesse viés, e reforçar o convite para que nós assumamos uma postura política, uma postura pedagógica de enfrentamento às problemáticas sociais e que nós tenhamos um olhar de acolhimento, um olhar de receptividade, um olhar de protagonismo, né? Reiterar ainda o chamamento para a Lei Paulo Gustavo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, o Estado de Goiás tem prevaricado durante esse processo de construção coletiva da Lei Paulo Gustavo. É uma lei que tem se mostrado necessária, bem como a aprovação do segundo montante da Lei Aldir Blanc, na sua versão 2, que também era para ter saído um edital no dia 15 de junho, né? E nós tivemos a paralisação desse edital. Portanto, é importante que esses setores da cultura sejam revisitados, né? Portanto, vamos mobilizar as nossas redes, vamos entrar em contato com os nossos gestores, com os nossos servidores, né? Com os nossos conselheiros, com o Fórum Permanente de Cultura do Estado de Goiás, né? Me coloco à disposição, enfim, contato, rede social, para que a gente possa construir essa rede de enfrentamento, né? E no mais, sigamos lendo poesia, apreciando cultura e tendo a certeza de que nós estamos no caminho do acolhimento e da inquietação, que eu acho que é isso que nos traz a percepção do todo. Muito obrigado por esse momento incrível e de profunda percepção, né, da nossa existência e do que há de humano em nós de fato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, assim, ótima mesa, ótimas reflexões, gostei muito da participação do pessoal, agradecer Cássio, agradecer Rafael e faço o convite, estendo o convite aí para vocês continuarem prestigiando a nossa feira, que infelizmente está acabando, né, temos amanhã ainda, mesas magníficas, na sexta-feira também tem um encerramento que está muito especial, vamos aí premiar os alunos do concurso Farol Literário, né, que é um concurso que promovido pelo IF Goiano, que eu adoro, acho fantástico, fazer com que os nossos alunos, e não só os alunos, mas a comunidade externa também possa escrever poemas, contos, né, então vamos fazer essa premiação virtual, né, e até isso, infelizmente, acaba sendo um pouco prejudicial, e vamos motivar os nossos alunos, a comunidade, de uma forma geral, para a leitura, gente. Não vamos aceitar os discursos de que a população não gosta de ler, né? Eu acho que é isso que o governo quer que a gente acredite, e não é. Não é bem assim que o cenário está, né, apontando, né? Nós que somos professores sabemos muito disso. Então, fica aí o convite, prestigiem a feira, acompanhem. E amanhã, às 9 horas, já temos aí a nossa próxima mesa, esperamos vocês, e muito obrigada aí pela participação de todas, pela participação de todos, e é isso, tenham todos uma ótima noite, esperamos vocês nas próximas mesas. Até mais.